Olá, queridos alunos, de volta novamente com nossa disciplina de Economia. Nós estamos agora na aula 3 da unidade 2 do nosso material didático. Preciso relembrá-los novamente, tá? Que todo o conteúdo dessa disciplina, ele se encontra lá na nossa apostila com uma riqueza de detalhes maior, ok? Aqui agora no nosso material, apenas fazendo uma breve recapitulação, nós tivemos a aula 1, nós falamos sobre os objetivos de estudo da ciência econômica. Na aula 2, falamos sobre os antecedentes de estudo da ciência econômica, os primórdios, né, dos pensamentos da ciência econômica. E nessa aula 3, nós vamos conceituar economia. Vamos conceituar a ciência econômica, ok? Então, iniciando a nossa disciplina, a nossa terceira aula, gostaria de trazê-los para perto de alguns conceitos de economia, ok? Então, o termo economia, etimologicamente, ele vem do grego. Então, vamos puxar lá o pensamento dos nossos antigos pensadores, né? Xenofonte, Aristóteles, Platão. O termo economia remete à época grega, à época dos pensadores. Então, nós temos aqui, etimologicamente, a palavra economia era dividido em duas partes, né? A primeira, oikos, significava casa ou significa casa, e nomos significa norma ou lei. Assim, nós temos oikonomos ou oikonomos, que significa a administração da casa, aquele que administra o lar ou administração da coisa pública. Então, oikonomos significa administrar a casa, administrar o lar ou administrar a coisa pública, o que nos remete, então, a pensar que economia vai desde a administração da nossa casa até a administração da coisa pública, ou seja, é a administração privada, a administração pública. E a junção dessas duas esferas se dá, então, o nosso estudo maior, que é o estudo da ciência econômica. Conceitos de economia. Então, de acordo com Visconti e Neves, economia é a ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. E aqui os autores trazem a questão de que é uma ciência social porque ela envolve justamente aspectos de sociedade, não é? Então nós temos aqui as pessoas como fatores principais, inclusive as que mais sofrem com relação a aspectos econômicos, não é? Então, por isso que ela é tratada como uma ciência social, porque ela influencia diretamente na sociedade e ela também é influenciada pelo comportamento da sociedade. O nosso foco de estudo é que a ciência econômica, a teoria econômica ou a economia, ela é dividida em dois grandes campos. O primeiro campo é a microeconomia, que estuda o quê? Estuda as unidades individuais, ou seja, é aquela unidade que tem um comportamento avaliado e como esse comportamento influencia na economia. Que tipo de unidade, né? São as empresas, são as pessoas, são os consumidores na forma de que estes influenciam a economia através da demanda, são as empresas na forma de que essas também influenciam a economia na forma da oferta. Aí nós já temos os dois termos que nós vamos estudar mais adiante, demanda e oferta. E nós temos um segundo grande campo, que é o campo de estudo da macroeconomia. Enquanto a microeconomia foca nas unidades individuais de tomada de decisão que influenciam na economia, a macroeconomia é vista como o estudo do todo. Então aqui nós não vamos avaliar apenas um setor, um segmento, a empresa,
o consumidor? Quando avaliamos pelo aspecto da macroeconomia, nós avaliamos como que aquele todo influencia na economia. Por exemplo, se eu analiso do aspecto microeconômico, o desemprego, eu estaria analisando o desemprego a partir da ótica do setor automobilístico. Eu estou analisando aquela unidade, aquele setor, aquele segmento automobilístico, considerando o desemprego. Do ponto de vista do aspecto macroeconômico, eu analiso o desemprego de uma forma geral. Não importa se é o setor automobilístico, a agricultura, se é o setor de serviços, eu estou analisando o desemprego no aspecto geral, ok? Então, o primeiro grande campo, microeconomia, unidades individuais. Segundo grande campo, macroeconomia, o estudo do todo, tá bem? Então, continuando, a partir das linhas básicas de estudo da nossa teoria macro e microeconômica, o que nós acabamos de falar aqui está também muito bem detalhado neste quadro, você pode observá-lo melhor adiante, ok? Nós temos a partir das linhas básicas o problema fundamental da economia, né? E que nós já falamos desse problema nas nossas aulas anteriores, que é o quê? A economia é a ciência da escassez. E sendo a ciência da escassez, ela precisa trabalhar justamente naquilo que falta. Então, quando vocês puderam perceber a diferença das classes econômicas no país, você pode perceber que em uma região do país existe uma concentração maior de renda. Em uma outra região do país, uma concentração menor de renda. Essa concentração menor de renda é considerada como sendo a escassez da renda naquela região. Então, a ciência econômica, ela precisa atuar para resolver a distância entre renda concentrada, maior renda, e menor renda. Por isso que ela é considerada como a ciência da escassez. Obviamente, se não houvesse escassez, não haveria também necessidade de se estudar economia, não é? Se você tivesse dinheiro para comprar tudo o que você quer, tudo o que você deseja, se você tivesse à sua disposição água o tempo todo, se você tivesse à sua disposição roupa, se você tivesse à disposição comida, qual a necessidade de ter então o estudo da ciência econômica? Não existiria necessidade alguma, ok? Então, de acordo com esses aspectos, considerando que os recursos são escassos, né, e as nossas necessidades, elas são ilimitadas, ou seja, nossas necessidades não têm fim. Eu não decido quando eu quero ou não comer, não é? Se eu estiver de barriga cheia, obviamente que eu vou escolher isso, mas a partir do momento que eu estou com fome, eu posso segurar um pouquinho, 2, 3, 4, 5 dias, eu já não consigo. Então é uma necessidade que nunca terá fim, ela somente findará a partir do momento em que você não estiver mais presente. Então os recursos são limitados, as necessidades são ilimitadas. A partir desse pressuposto de recursos limitados e necessidades ilimitadas, nós temos aqui 3 perguntinhas básicas que precisam ser respondidas, e essas perguntas devem ser respondidas também com ações. E essas perguntas são: o que e quanto produzir? Como produzir e para quem produzir? Considerando que nós temos recursos limitados e nós temos desejos e necessidades ilimitadas, o que é que nós precisamos produzir? Eu preciso abrir mão em determinado momento. Se eu quero algo neste momento, obviamente, considerando que os recursos são limitados, eu terei que abrir mão de outras coisas, né? Como produzir? Com os recursos que estão disponíveis, que são os recursos limitados. E para quem produzir? Para aqueles que desejam consumir tais recursos, tais bens e tais serviços, ok? A partir disso, analisamos então a lei da demanda e da oferta, porque se eu produzo para alguém. Quando eu produzo para alguém, alguém vai consumir o produto. Consumindo o produto, nós temos uma relação de oferta e consumo, oferta e
demanda. Oferta significa aquilo tudo que as empresas estão dispostas a colocar no mercado e demanda é a procura do consumidor por tais produtos ou tais serviços. E quem são essas pessoas, né, que demandam por produtos ou serviços? São aqueles que agem na economia. São pessoas, famílias, né, que além de consumir produtos, além de consumir serviços, eles também ofertam mão de obra para que esses produtos e esses serviços possam ser disponibilizados. Então, essas pessoas são, na sua constituição, as famílias que, de certa forma, elas agem na economia consumindo e também ofertando mão de obra para que aquilo possa ser produzido. Outra forma de agir na economia é através das empresas, que são unidades produtoras. As empresas produzem aquilo que as famílias, que os consumidores irão consumir. E, em contrapartida, ela também precisa dos recursos, principalmente recursos de mão de obra dessas famílias, para que possa ser produzido. E o governo também influencia através dos seus gastos na economia, fomentando a economia e também regulando a economia, trabalhando para que a economia ela tente de maneira assertiva favorecer a sua coletividade. Ok? Aqui estão as referências dessa aula que acabamos de obter. Aguardo vocês na nossa próxima aula, a aula 4 da unidade 2. Grande abraço e até a próxima.